a gente lembra de algumas questões, né? Como principalmente a evolução dos dinossauros, certo? Bom, então vamos lá, né? A gente tem os mosassauros, né? Que são evoluídos aí dos dinossauros, né? Os arqueopteri... as classificações modernas, né? De répteis, que são chamados de aminiotas, certo? Então hoje a gente vai ver essas relações, né? São animais ectotérmicos, né? Que, se, que são manipulados com variação de temperatura. A gente viu isso lá na termodinâmica, né? Então, então vamos lá. Pensar. Ah, tá, beleza. Belezinha. Então, vamos a eles. Para a gente falar das linhagens, das espécies, né? Tudo mais. Claro que agora a gente vê uma aula sobre os répteis em geral. Quando a gente voltar das férias, a gente vai ter uma aula sobre serpentes, tá? Então a gente vai conhecer todas as espécies, né? Vai ser uma aula bem legal aí. A gente tem três linhagens evolutivas dos, dos tetrápodes, que a gente vai ver também depois das férias aí, que são os animais de quatro patas. Lembra que eu falei lá no começo que esses animais, eles são evolutivamente os verdadeiros vertebrados, né? Depois, os peixes não eram vertebrados, né? Eles eram próximos, né? Uma linhagem evolutiva. Aqui a gente tem os aminiotas, então, né? Certo? Dá, pode ir copiando. Pode sim. É... Então a gente tem essas características, né? Que são as linhagens evolutivas, né? Que levaram aos desenvolvimentos das formas viventes, então, desses animais. Os répteis, eles vão aparecer no Triássico, né? No Cretáceo, que é uma era onde esses animais vão evoluindo, né? Então, ao longo de períodos, né? E aí vem aquela perguntinha: o que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? O que vocês acham? Os ovos, né? Claro. Por quê? Porque a gente está falando de animais que colocam ovos, né? A gente está falando de aminiotas, certo? Então, quando a gente tem essa linhagem chamada de aminiota, a gente fala de répteis, aves e os mamíferos, né? O que seria então essa linhagem para gente, né? Na parte de crânios, né? Aqui no caso. Então a gente tem os anápsidas, que são craniatas, né? Ou acraniados, né? Lembra que eu falei que o A é sem, né? Então, sem crânio, sem fossas, né? A tartaruga, ela tem essa parte da têmpora molinha, né? Certo? Diapsida. O diapsida, eles são dois pares de têmporas, né? Então, a gente tem dois pares de têmporas. Esse osso perto do ouvido que a gente tem. É a têmpora, né? Então, os répteis atuais, né? Que a gente conhece. E as aves, eles têm um crânio diápsida, ou seja, dois pares de têmporas. É bem maior do que o nosso, né? Então, o crânio deles é bem mais desenvolvido, né? Depois a gente vai ter os sinapsidas, né? Que são características temporais, que é a linhagem nossa, né? Certo? Que são os mamíferos aí, né? Certo? Ou seja, né?
Então a gente vê que na origem evolutiva, né, os mamíferos são maiores, né, na evolução. E aí essas têmporas, elas vão evoluir em ouvido, né, um ouvido mais aguçado, três ossículos, né, entre outras coisas lá, né. A gente tem então essas questões, né, por exemplo, a tartaruga, né. O crânio da tartaruga, ele é molinho, né. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já volto. Só um minutinho. Então a gente tem, né, o crânio da tartaruga, por exemplo, que ele é bem molinho, né? Ele é bem diferenciado, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vejamos. Que ele é bem desenvolvido, né? Então a gente tem questões. Tá. Vou procurar melhor. Crânio tartaruga. Olha aí o crânio delas, que legal, né? Então isso é um crânio, né, de uma tartaruga, né? De um réptil, né, por exemplo. Ó, a gente tem o osso quadrado. Lembra que esse osso quadrado é para abrir a boca, né? Certo? Então a gente tem o osso quadrado, a gente tem o supraangular, coronoide. Coronoide é para ela morder, né? Para ela mastigar, certo? Angular, dentes, né? Pós-orbital, jugal, né? Quadrado, entre outros aí. Então olha que legal, né? Ó, olha as têmporas, né? A têmpora é bem esse osso aqui, né? Ela não tem têmporas, tá vendo? Né? Eles não têm fenestras, né? As fenestras, elas são importantes, né? Para a classificação desses animais, certo? Então aqui, né? Aqui a gente tem exatamente isso, né? Certo? Anapsida, que são craniados, né? Sem essas fossas nas fossas temporais, né? Diapsida com dois pares, né? O sinapsida, né? Então, que são os mamíferos, né? Certo? Boa tarde, Victor. Então, olha aí, né? O desenho, né? Como eu mostrei lá, né? Aqui é sem têmpora, aqui já tem um par, né? Que é os sinápsidas, né? E aqui já tem duas, né? Dois pares. Característica geral dos répteis, né? Ô, Léo, Oi, volta um pouquinho ali no primeiro slide que eu tô terminando de copiar o sinapsida ali. tá. Então a gente tem a característica geral dos répteis. Qual que é a característica geral dos répteis? Eles são amniotas, né? O ovo dele é cleidoico. Como assim? O ovo dele, ele tem casca, certo? É diferente, né? Tá? O ovo desses animais, eles são, Fran, tá? O ovo desses animais, eles são com casca, né? Então, aquela pergunta que eu fiz lá, né, zoando, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo, né? Porque desde lá do Triássico, esses répteis já colocavam ovos, né? Eles são ovíparos, certo? Eles têm costelas alongadas, né? São garras, né? Então também, né? Costelas alongadas, garras. A gente vai ver o esqueleto deles daqui a pouco. Vou mostrar. Respiração pulmonar, né? Lembra que eu falei, respiração pulmonar é uma característica própria já dos vertebrados, né? Circulação sistêmica, forame de Paniza, que é um freio, né? Para esses animais. Como assim um freio, professor? Vamos lá. Forame de Paniza, vou mostrar. O forame de Paniza, ele é o seguinte, ó. Quando o coração está batendo, está gerando sangue, ele gera um freio, ele tem
um buraco, né? Vamos pôr um buraco aí, um forame que a gente fala. Que ele permite com que o sangue seja circulado mais rápido, né? Então, nos répteis. O forame de Paniza, ele é uma abertura para que o sangue circule mais rápido, certo? Então, ou seja, eu não tenho, né, uma circulação simples, ela é uma circulação dupla, né? Então eu tenho um processo muito rápido, né, para a circulação desse sangue, certo? Olha aí, costelas alongadas, né, ó, nos répteis. Esqueleto dos répteis. É bem alongada mesmo, né, ó, nos répteis em geral, né? Nos lagartos, ó. Até nas serpentes mesmo, né? Elas têm costelas alongadas, certo? Então o esqueleto é bem diferenciado, né? Certo? Deixa eu ver aqui. Onde que eu tava? Aqui. Então, circulação pulmonar, sistêmica, forame de Paniza nos crocodilianos. Nos crocodilianos apenas tem o forame de Paniza, que é esse freio para circulação, que ele vai conseguir expandir mais o sangue, certo? Eles são pecilotérmicos, né? Lembra disso? Que a temperatura varia, né? O ovo deles é cleidóico, ele possui casca, tá? Por isso amniótico, né? Beleza? Aí a gente vai ter algumas questões. Vou mostrar um pouquinho aqui do livro que eu sempre gosto de usar. Eles são parafiléticos, lembra disso? O que é parafilético? Quer dizer que ele evoluiu de alguma coisa lá para trás, né? Tá? Parafilético dos amniotas, ele veio dos anfíbios, né? A gente tem 9.500 espécies de répteis no mundo, né? Certo? A classificação geral, né? Se for classificar os répteis em geral, a gente tem essa classificação aqui, que é chamado de Lepidosauria, né? São répteis, que são lagarto, serpente e as tuataras, né? A gente vai ter os arcosáurios, que a gente vai ver depois, que são aves e crocodilianos, certo? Em geral, né, no caso. Então a gente tem, ó, Lepidosauria, Esquamata, né? Esquamata são lagartos e serpentes, né? Então, possui hemipênis, possui fenda cloacal, característica geral, né? E tudo mais aí. Os testugines, né? Que são as tartarugas, e os crocodilianos depois, né? Ovo amniótico, né? Como eu falei. Certo? Olha como que é o ovo deles, né? Saco vitelino. A casca é mineralizada, carbonato de cálcio, né? Já é mais forte. O amínio, que é a proteção, né, do feto. Alantoide, que é onde tem a nutrição. O córium, que é essa casca, esse revestimento. E o embrião. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Pulmão, né? Cérebro. A gente só tem o telencéfalo, né? Que é um cérebro pequeno, né? Então, rim metanefrítico são rins pequenos, né? A gente não tem os rins verdadeiros ainda aqui, né?
certo? Vou voltar aqui. Então, as características dos répteis, eles são infinitas, né? São inúmeras, certo? Que a gente tem, né? Para constituir, né? Os répteis aí. Os testudines, né? Que são as tartarugas. Você, bom, elas são sem dente, elas têm o bico córneo, certo? O bico mesmo, bico córneo. Parece um alicate, né? Por exemplo, se eu pegar um. Não tem aqui. Se eu pegar um alicate, por exemplo, né? Aqueles alicates de corte. É parecido, né? O bico delas, né? Costela externa e cintura pélvica, né? Eu vou mostrar daqui a pouco o esqueleto delas, como que é. Eu... Por dentro, né? Como é que é as entranhas delas. 300 espécies, aproximadamente. Veio lá do período Cretáceo, a gente tem o Arquelônio, né? Que é uma das principais aí, né? Então vamos lá. Já que vocês voltam a copiar aí, só um minutinho. Deixa eu só mostrar umas coisas aqui. Deixa eu só pegar aqui que eu anotei algumas coisas para vocês verem como que funciona. Ó, então assim, ó, a gente tem, né, essa constituição, ó. Olha como que é um emaranhado dentro delas, né? A gente tem a carapaça em cima, a gente tem estômago, a gente tem coração aqui perto do pescoço, né? Intestino, os órgãos reprodutores, tudo junto aqui, né? E aí embaixo da tartaruga, né? A gente tem o plastrão. O que que é o plastrão? O plastrão é a parte do peito, né, da tartaruga, certo? Certo? Então o plastrão é a parte do peito da tartaruga e a carapaça a parte de cima, né? É o escudo ventral, né, da tartaruga. Deixa eu deixar aqui. Bom, a gente tem maturidade de 8 anos, 7 a 8 anos, mas isso é para reprodução. Longevidade de vida, a gente tem a tartaruga de Galápagos, que viveu aí, vive mais de 200 anos. Algumas, né? Certo? O clima também ajuda na reprodução, né? Como assim? Se o clima estiver muito frio, nasce macho. Se o clima estiver muito quente, nasce fêmeas. Exatamente isso, certo? Ou seja, né, o clima influencia nessa questão da reprodução das tartarugas, certo? Em geral. Falando tartaruga em geral, tá? Porque a gente tem os cágados, jabuti e tudo mais. Falando tartaruga em geral, né? A gente tem então a corte, né? Uma corteja a outra, né? Não tem cuidado parental, elas abandonam os filhotes, né? A Deus dará aos predadores, né? Ovo na areia e solo, né? Ovo mole, aquático, e ovo duro para terrestre,
certo? Migração dos testudines pelo magnetismo na Terra, pelas correntes marinhas, né? Lembra? Filme do Procurando Nemo, né? Corrente norte australiana, né? Luz e rastro de odor pelo fedor, né? Pelo cocô também, né? Certo? Alguma dúvida? Perguntas? Alguma pergunta, pessoal? De boas? Não? Ok. Pode passar? Vocês estão copiando ainda? Pode passar? Ah, beleza, tudo bem. Tá bom. Bom, então, na questão das tartarugas, né? A tartaruga mordedora, ó, legal. Mostrando a ausência de dentes, mas o bico córneo pode cortar a pele, né? Então, é bem extensa a coisa aí. Característica dos dentes, eles são polifiodontes, tá? Então, essa é a característica dos répteis não voadores, né? Polifiodontes, os dentes é substituído, né? Ele não é substituído na tartaruga, né? Os dentes são homodontes também, semelhantes a um ao outro, né? Certo? A parte do intestino deles é chamada de moela, tá? Circulação, tá? As carapaças com elas são fundidas, né? Como eu falei. A tartaruga de couro e a de Galápagos são uma das maiores, né? Acasalamento entre elas, né? Por amplexo. Temperatura de incubação. Olha o que eu falei, né? De acordo com a temperatura, podemos ver o que vai acontecer, né? Determinação do sexo pela temperatura aquática, né? Entre algumas coisinhas aí que pode produzir, né? Enquanto as fêmeas, lá, altas temperaturas produzem fêmeas, baixas temperaturas produzem macho. Eu falei ao contrário, né? Ah, não, tá certo, eu falei certo. Falei certo. Isso, falei certo. Baixa produz macho e alta produz fêmea. Beleza, vamos voltar aqui para as tartarugas. Então a gente tem, galera, o seguinte, né? A gente tem as classificações, certo? Jabuti terrestre. O jabuti, ele é pequenininho, né? Certo? Ó, vou mostrar o jabuti. Um pequenininho e um gigante, né? Olha como que ele é pequenininho, né? Desse tamaninho. Depois, né? Olha quanto jabuti, que legal. Polícia prende 140, 1.459 jabutis em Minas Gerais, olha. Foi aleatório, acabei pegando notícia aí de tráfico. Eles comem frutas, né, e tudo mais.
E aí, esse é o filhotinho. E aí ele vira este ser gigantesco. Este tanque de guerra, né? Ele fica enorme. Tempo de vida de um jabuti. Quanto vocês acham? Chuta. Deu de 14. 150 anos? Mais, é bem mais até, hein? Ele vive mais que os seres humanos, né? Tamanho máximo de um jabuti é 80 centímetros. 1 metro. O jabuti ele vive um pouquinho mais de 150 anos, né? Aí. Então a gente tem o jabuti piranga e o jabutinga, né? São duas espécies aí. O jabuti-piranga, ele é do norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, né? Esse é o jabuti-piranga. Ele é comido por onça, né? A onça consegue penetrar a carapaça dele. Reprodução de 5 a 7 anos, vive em torno de 80 anos. Ele vive pouquinho, menos até. O jabutinga, ele vive mais, se eu não me engano. Pode ultrapassar os 100 anos de idade. Exatamente. O jabutinga, que é a espécie maior, né, que chega aí a 1,5 metro mais ou menos, ele ultrapassa, ele é da Amazônia. Ele ultrapassa 100 anos. Então olha que legal, né? Bem da hora, né, falar disso. Então vamos lá. A gente tem o cágado, né? O cágado ele é mais achatadinho. A gente tem o cágado tigre, né? Que é o mais comum em aquários, né? Aí em questões de... Como que eu posso dizer? De pets, né? Como, vamos por assim, tá? Tartaruga d'água, né? Também. Então, o jabuti, ele tem o casco alto, né? Troncudo. Ah, verdade. Os tanques de guerra foram baseados no jabuti, tá? Só pra vocês terem noção. Você vê a estrutura, né, de um tanque de guerra, parece um jabuti. Cágado, água doce, membrana interdigital, né, para nadar, porque ele é semi-aquático, né? Achatado dorsal ventralmente. E a tartaruga totalmente marinha, né? Aí a gente vai ter as tartarugas, né? Eu vou mostrar aqui quais são elas agora. A tartaruga. A gente vai ter a alligator. Essa é a tartaruga alligator. Olha que bonitinha a boquinha, né? Que lindinha, né? Ela arranca pedaço. Olha o tamanho. Essa daqui é parente da nossa, né? Da mata-mata. Essa é a mata-mata, que vive no Brasil, tá? A gente tem a tartaruga. Tartaruga couro, que é ameaçada de extinção, né? Olha o tamanho que ela é, gente. Ela é ameaçada de extinção. Eles pegam a pele desse bicho para fazer medicamento, roupa, né? Os caras são muito idiota. A gente tem o Projeto Tamar, né? Que protege esses bichos. A tartaruga pente, que é a mais comum, né? A oliva também. A maior de todas, a Galápagos.
Ó, vamos ver quanto tempo viveu a maior. Mais de 190 anos, ó. É o Jonathan, a tartaruga mais velha de todas. Ela viveu ela morreu com 190 anos. Ah, não, ela é viva ainda. Não, deixa eu ver. Peraí. Aos 190 anos, tartaruga Jonathan é o velho animal mais vivo da Terra. É terrestre viva. Terrestre viva. Ela é viva ainda, ela tem 190 anos. Caracoles. Ela ainda é viva. Foi batizado no Guinness, né? Como a tartaruga mais antiga. 190 anos, hein? E a gente tem, claro, as pré-históricas, né? Arquelônio. O Arquelônio. Essa era a tartaruga pré-histórica que eu falei, tá? O Arquelônio. De tamanho, não sei do Arquelônio muito bem, mas ele tinha 2 toneladas, o Arquelônio. Se rastejava, né? Possuía ovos também já. Chegava a 4 metros. 4 metros. Uma tartaruga tem aí aproximadamente 1,5 m. Imagina um bicho de 4 metros. Nossa. Ele comia lula, peixes e crustáceos. Era da água, então. Era da água. Não era totalmente terrestre, né? Hoje essas tartarugas, arquelônios, são parentes da tartaruga de couro. Ah, aí, ó, que legal. Esse eu não sabia. Eles são parentes da tartaruga de couro, que é aquela que eu mostrei lá no começo. Aquela gigantona lá, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Essa é Galápagos, né? Que eu já mostrei. Bom, vamos lá então. Seguindo. A gente tem o Sphenodon, ou Tuatara, né? A Tuatara, galera, ela é o seguinte. Ela também é um animal... legal, né? Sim, matar ela é bem interessante. O jeito dela, né? A gente tem a tartaruga mapa, né? Que é parecida com ela também. O esfenodon, galera, né? Ele é um insetívoro, né? Carnívoro. Ele tem uma convergência adaptativa porque ele parece convergir, é parecer, ser igual a alguma coisa. Com lagartos, né? Tem o terceiro olho em cima, aqui. Tem o terceiro olho. Então ele tem 2 olhos e mais um aqui em cima. Chamado de olho pineal, tá? Pênis e ouvido externo são ausentes. 2 fileiras de dentes fininhos, né? 60 anos de vida. Lagartos. Mais de 3.000 espécies, 300 no Brasil. Membrana timpânica, né? Eles já têm tímpano. Pálpebra nictitante, lembra da pálpebra nictitante? Que tem aqueles sistemas, né? De abertura. De abrir e fechar, né? É o terceiro olho, a gente fala também. Variação de tamanho e habitat. A gente tem desde uma lagartixa minúscula até o dragão de Komodo, né? Gigantesco. Os mosassauros do final do Cretáceo. Ou ictiossauros, tanto faz. Vou mostrar eles para vocês. Vou mostrar. A gente tem o ictiosauro. Que parece um peixe, né? Na verdade. E os mosassauros. Esse era o mosassauro. É o boneco só, né? Mas os verdadeiros eram enormes. Ele chegou a aparecer, acho que no Jurassic World também. Bom, assim, né?
Então a gente tem, né, 80% insetívoros, né? Aí. Comportamento social. 80% de comportamento social. Como assim? Eles vivem entre humanos, né? Também, tá? A gente tem os lagartos de contas, o dragão de Komodo, que são venenosos, né? E o monstro de Gila, tá? Geco, ou osga selvagem, né? A gente tem a lagartixa, tá? A gente tem então, autotomia, né? O que é autotomia? Autotomia é quando, por exemplo, você pega a lagartixa e ela solta o rabo. Isso é uma autotomia. É um suicídio, né? Noturno, cosmopolita, né? Elas comem vários tipos de insetos, né? Cosmopolita quer dizer que elas vivem em cidades, né, e tudo mais. Lamelas, né? Lamelas é um negócio que ela tem nos olhos, né? Não é remela, não, gente. É lamela. Diferente. Escama granulosa. A Val tá comendo. Escama granulosa, né? A escama dela é meio esquisita. Pode subir nas paredes, né? Inclusive de vidros. Em vidros ela tem um sistema chamado força de Van der Waals, né? Sistema digestivo completo. Os agamídeos, mais de 300 também. Tem aí, eles vivem em desertos, né? Esses dois que a gente tem é o seguinte. Esse aqui é o chamado lagarto Homem-Aranha. Esse aqui é a pogona, ou Draco. Lagarto de gola, né, que a gente fala. Tá? Que ele voa, né? O Draco. Por isso o Draco, dragão. Deu pra entender o significado agora? Porque das lendas dos dragões, né? Por causa exatamente disso, tá? A gente tem os camaleões, né? Então, que são da África, né? Eles possuem grânulos dentro deles, né? Que faz com que eles mudem de cor. E aí fica o desafio. Qual que é a última cor de um camaleão? O que vocês acham? Qual a última cor de um camaleão? Chuta aí. Verde. Não. Não é o verde. A última cor antes dele morrer. Qual é a última cor de um lagarto de um lagarto camaleão antes dele morrer? É quase. Preto. Preto. Exatamente. Ele fica todo preto, significa que ele está morrendo. Exatamente. É a última cor dele. Ausência de cor, exatamente. Então as luzes refletidas nele vão se apagando, ele vai ficando preto. Significa que ele morreu. Ou ele está morrendo, né? Por exemplo, se ele for picado por uma cobra, né, por exemplo, ele vai pretejando até o final. Elodermatides. Lagarto venenoso. Eles não são autotômicos.
Ou seja, se cortar o rabo desses lagartos, eles morrem. Eles são diurnos, né, da tarde, letárgicos, do Mioceno, né, aí na idade dos mamíferos já, né, são venenosos, né. Estão sendo pesquisados para câncer de pulmão e diabetes, tá? Tem pesquisas aí. Dragão de Komodo, da Indonésia, 40 centímetros de largura aí, né? 2 a 3 metros de altura, de comprimento, né? 166 quilos. Uma máquina de matar. Através do quê? Através da saliva dele. Através da baba, né? Essa babinha, ela é hemorrágica, ela causa gangrena e a área da vítima pode ser amputada. Isso no caso de seres humanos, né? Ele morde e deixa a pessoa lá, se esvaindo, né? Causa septicemia, por causa de bactérias gram-negativas. E aí, como a gente já viu com a Lorena, né? Gram-negativas são bactérias mais perigosas, né? Imagina uma gama de bactérias envolvidas, né? Com aquele bicho, né? A gente tem as iguanas, né? Então, são monofiléticas, parentes aí dos primeiros lagartos lá. 1,8 metros, blindagem, né? Ela tem uma blindagem na orelha, né? Olho parietal também. Escudos, dentes acrodônticos que ficam no topo da superfície. Ficam no topo da superfície da mandíbula. 2 pênis, né? Ela tem. Não sei pra que 2, né? Um já basta. Poligamia. Além de 2, ainda é sem vergonha, né? Poligâmica, né? Partes dos Estados Unidos e Porto Rico, tá? A gente tem a de Galápagos também, né? Serpentes. Vamos falar de serpentes, mas é rápido e ligeiro. Por quê? Porque a gente, depois das férias, a gente vai ter uma aula especial sobre serpentes, tá? Enfim, chegou a aula aí, né? 8 ligações móveis, cinetismo craniano, cinetismo, lembra que abria a boca, né? Deslocar o osso. Membrana timpânica sem patas, vírgula. Antigamente as serpentes tinham patas. O que a Bíblia descreve isso é real. A cobra andava. Depois, né, evolutivamente, elas perderam as patas. E foi achado isso, né, já por cientistas, tá? Variação de tamanho e constrição são aquelas cobras que, né, vão prendendo a pessoa, né, a vítima, até matar. Ah, mas professor, mas elas vão prendendo os ossos. Não, elas vão sentindo a batida do coração. Asfixiando. Elas vão asfixiando a pessoa. Enquanto o coração tá batendo, elas vão apertando. A hora que o coração começa a diminuir, elas vão diminuindo também, até parar. E aí, já era, né? Fosseta loreal e órgão de Jacobson, né? Ficam na cabeça dela, são termorreguladores, tá? Então, a cobra ela não enxerga, né? Mas ela sente o calor, tá? Dentição, a gente tem áglifas sem presas, né? Que não são venenosas, né? As opistóglifas, né? Então, que tem o dente inoculador, como vocês estão vendo no desenho aí. Proteróglifa, solenóglifa, né? As solenóglifas são, sei lá, cascavel, entre outras aí, né? Certo? São dentes mais sulcados, mais fixos, né? Então lá, áglifo, sem. Todo prefixo A é sem, né? Áglifo, sem sulco, sem nada, né? Opistóglifo, atrás de alguma coisa, né? Certo? A gente já tá acabando.
Solenógrafo, tubo, né? Jararaca, cascavel, surucucu, né? Entre outros. Proterógrafo, o primeiro, presas, né? Coral, naja, né? Entre outros. Coral, não vem com essa história que coral tem uma determinada cor. E falsa coral também. O que acontece, galera? As corais verdadeiras têm inúmeras cores. A gente não pode diagnosticar. A gente não pode ir num ditado que diz: ah, vermelho com amarelo ligado, sei lá, toma cuidado. Vermelho com branco, não sei o que, fica esperto. Não. Isso é um ditado para bobo. Isso não tem nada a ver. É algum desocupado que inventou um ditado desse. Eu vou mostrar o ditado para vocês depois na aula de cobras. Mas isso é besteira, não tem nada a ver. A gente tem uma infinidade de espécies de corais, tá? Para identificar uma cobra, eu posso identificar pelo rabo da cobra? Não. Pela pupila dos olhos? Também não. Pelo dente? Sim, pelo dente. Pelo formato da cabeça? Talvez, tá? Porque as venenosas são a cabeça triangular e as não venenosas são a cabeça mais arredondada, tá? Mais um minutinho a gente termina, tá? Só um minutinho. Então, cuidado com esse negócio de identificação de cobra, tá? Qualquer literatura que vocês acharem aí, toma cuidado. A gente identifica pela cabeça, talvez, por mais que tenha um X ali, pelo dente, tá? E pela fosseta loreal, que é na cabeça, que é a parte do sensor dela aí. A gente vai ter as Viper, né? Então, urutu cruzeiro, né? Solenógrafos, veneno hemotóxico, né? Aí. A gente vai ter as boides, né? Que são 43 espécies, mais ou menos aí. Né? A gente tem a jiboia, que é o papagaio sucuri. A gente tem as elapides, que são proteróglifos, vivem mais na África, né? Cardiotóxico, citotóxico, entre outros, né? A gente tem as crótalos, que são as cascavéis, né? Cobra diamante, pestana, né? Veneno neurotóxico, anticoagulante. Aí um pouquinho dos crocodilos agora pra gente encerrar, que a professora já tá aí. Semiaquáticos, né? Forame de Panisa, lembra que eu falei do forame, aquele aperto no freio, né? Da coisa, né? Da circulação. Cauda achatada lateralmente, cuidado parental, né? Membrana nictitante, predadores de tocaia. Jacaré. O jacaré ele tem focinho longo, olha a diferença, né? O jacaré tem focinho longo, ele é mais achatado, tá? Dentição oculta, cabeça triangular. O crocodilo, ele tem um focinho mais estreito, quarto dente canino fica exposto e a cabeça dele é mais fina e ele é mais gordão, né? Alligator é a fusão dos dois, né? Ele já é maior, mais gigante, né? Tem 5 metros, um alligator, né? Nos Estados Unidos aí. Ele tem 430 quilos, mais ou menos, né? Imagina o tamanho, né? E o gavial, que é piscívoro, ele não faz nada para humanos, né? Tá? Ele tem um dentinho mais alongado, mais fininho, né? E ele é bem pequenininho também, tá? Então essas são as nossas questões aí, né? Dos nossos répteis. Belezinha? Então é isso por hoje.